Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, desculpa pelo pequeno atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, mas, como sempre, sejam muitíssimo bem-vindos ao Legal Talk, a sua edição de live sobre direito e tecnologia. Eu sou a Jay, eu sou advogada e gerente de comunidade da Original Mind, que é uma empresa que usa tecnologia de ponta, o blockchain, para ajudar os advogados e os outros profissionais do direito a diminuir a burocracia e melhorar a governança. É, Só para avisar que esse mês de agosto, é um mês especial para a gente, é o mês do advogado, e também é o mês que a gente vai ter os últimos episódios da primeira temporada do Legal Talk. Para comemorar, a gente vai mandar para todo mundo que se inscrever na live e assistir o episódio o voucher para vocês testarem o PAC Web, que é a nossa solução para coleta de provas online. Essa semana a gente vai mandar também o link para vocês verem a revista que a nossa convidada, Amanda, fez. E, enfim, é isso. E em setembro vai ter uma coisa super, super bacana que vai chegar para vocês, mas não posso contar nada ainda. Mas em setembro vocês descobrirão. Mas enfim, para começar, Amanda, vai lá, se apresenta, por favor, conta pra gente quem você é. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui, estar com a Original Mai. Muito obrigado pelo convite. Eu sou super suspeito em falar da Original Mai, sou fã de vocês, desde do começo aí da história, inclusive do Edilson, né? Eu chamei ele de um gênio aí do blockchain, da tecnologia, etc. Bom, meu nome é Amanda Lima, eu sou advogada com atuação em direito digital. Eu fiquei reconhecida no mercado pelo fato de atuar no ramo de criptomoedas e blockchain. O primeiro artigo que eu escrevi sobre essa área foi lá em maio de 2017, falando sobre natureza jurídica das criptomoedas. Eu postei lá no Jota. Então, é interessante porque eu mandei um e-mail lá para o Jota, eu falei, como que eu faço para colocar um artigo aí no Jota, né? E eles falaram, olha, você submete nesse e-mail aqui, com essas regras, né? Arial, letra 12, etc. E aí eu mandei para eles, falando sobre natureza jurídica das criptomoedas, e eles aceitaram, foi publicar esse artigo, e foi a partir daí, então, que as pessoas começaram a ver que eu falava sobre essa matéria. E aí, então, eu não parei mais de escrever sobre esse assunto e foquei mais nesse nicho, né? Criptomoedas, blockchain e toda a área de direito para startups, né? E comecei então a me aprofundar nesses assuntos com a parte prática. Então, eu costumo dizer que eu não só escrevo sobre isso, mas assim, a minha atuação é sobre isso, principalmente ultimamente na parte contenciosa. É impressionante como tem havido a parte contenciosa mesmo, utilizando tanto blockchain também, né? Porque a gente teve, como a gente vai conversar aqui hoje, em relação ao TJSP, inclusive, utilização até de blockchain mesmo como prova, né? Para um processo, mas também na parte de criptomoedas, bastante o escopo puro, né? Utilizando aí bem esse fundo aí, utilizando criptomoedas como no próprio processo, né? Não só como algo paralelo ao processo, mas como sendo o próprio escopo processual, né? E aí eu atuo, eu não só eu, né? Mas vários colegas, porque eu sou uma advogada digital, mas que eu utilizo vários colegas no Brasil para fazer parcerias, porque eu não consigo nem ter estagiário, para você ter uma noção, porque se eu for ter um estagiário, eu tenho que praticamente corrigir toda a atividade, e aí eu também vou gastar muita energia com isso. E acaba que eu prefiro ter parceiros, advogados que entendam sobre isso. E aí eu chamo essas pessoas que conseguem também desenvolver esse mesmo conteúdo que eu, principalmente a área que eu não atuo como tributário de criptomoedas. Então, como eu não atuo em tributário de criptomoedas, eu vou e desloco para ele essas matérias. Por exemplo, o Rafael Stein, eu vou e jogo para ele, e aí a gente consegue atuar nessa amizade, nessa parceria, né? Então, eu sou advogada de Direito Digital, sou professora de algumas faculdades, né? Sou professora do INSPE, da pós-graduação de Direito Digital da Unipor, sou professora da pós-graduação de Direito Digital do SES e sou coautora de alguns livros. O Advogado 4.0, pela editora RT, o Advogado do Amanhã, pela editora RT, sou coordenadora da revista de Blockchain e Criptomoedas para Advogados, é uma revista de artigos técnicos para advogados, então não é um artigo que, se não, a pessoa não for da área jurídica, ela não vai entender muito, porque é um artigo mais voltado para a área jurídica, tá?
e também vai sair agora em setembro, vai ser lançado um livro também pela editora RT, que é Direito Digital por Mulheres. Então, cada capítulo são escritos por mulheres, cada capítulo é escrito por mulheres, então é eu, a Patrícia Peck, a Viviane Maldonado, a Paloma Saldanha, então cada capítulo é escrito por mulheres. E o meu capítulo é sobre as exchanges de criptomoedas, né, responsabilidade civil. Nossa, que currículo, Amanda. Quero ser que nem você quando eu crescer. Ah, obrigada. Mas enfim, para você que é super atuante nessa área de direito digital, principalmente sobre a parte de criptomoedas e de blockchain, como que você tem visto o crescimento das legal techs no Brasil? Porque parece que nos últimos anos houve uma verdadeira explosão, né? Hoje tem startup prestando vários tipos de serviços jurídicos. Como que isso é na sua experiência e de onde que veio seu interesse em direito digital e novas tecnologias? Tá. Nos 2 últimos anos, na verdade, né? Nos 2 últimos anos a gente viu aí um boom de legal techs. A B2L, quando ela faz aquele mapa, eu acho interessantíssimo. A B2L, para quem não sabe, vamos contextualizar as pessoas que estão assistindo. A B2L é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. Law Techs ou barra Legal Techs, aí você escolhe o nome que você acha melhor, não importa. Aí é uma escolha, a seu livre pensamento. São startups voltadas para a área jurídica, né, com soluções voltadas para a área jurídica. E aí a B2L ela sempre faz um radar, que vocês podem entrar no site e ver, e esse radar ele é feito a cada semestre, a cada trimestre. É impressionante o boom que você percebe nesse radar. E aí, nesses últimos 2 anos, houve um crescimento exponencial. Agora, o interessante é que as soluções, elas têm se voltado para a área jurídica e elas têm focado em nichos específicos. Isso é que eu gosto muito, né, das Lawtechs, porque elas não focam, por exemplo, em fazer tudo. Então, elas têm focado realmente no seu produto. Isso eu acho interessante, porque as startups, realmente, se você for conversar com as grandes empresas, se você for pegar, por exemplo, um banco tradicional, né, um grande banco, o que é que eles falam? Né? Eles falam que a preocupação deles não é com um banco grande, é exatamente com esses pequenos fintechs, né, com essas abelhinhas que vão lá e elas martelam nessas pequenas fintechs que elas têm um serviço específico, que é elas que vão tirando aqueles clientes todo dia, um cliente após dia, e ali quando chega no final do mês, elas tiram vários clientes. As Lawtechs do mesmo jeito. E aí, se elas focam naquele produto, a Original My, por exemplo, ela foca no produto dela, né, nos diversos produtos que ela tem, ela vai focando nos produtos dela e sempre ela vai focando naqueles produtos, acaba que vai aprimorando os seus produtos. E ela não faz tudo. Uma empresa, hoje em dia, as Lawtechs, você não consegue abranger todo o serviço jurídico. Se a gente pensar, nós alcançamos agora, nos últimos meses, mais de 1 milhão, eu acho que 1.400.000 advogados no Brasil, né? Isso é muita coisa. Nós temos um dos maiores mercados consumidores do Brasil, né? Que está do mundo. Então, 1.400.000 advogados é muita gente. É o maior mercado consumidor. Mas a gente está falando de advogados, não de bacharéis em direito, porque bacharéis em direito nós temos muito mais. E aí as Lawtechs, elas focam nisso, né? Pensando nesse mercado consumidor, pensando nessas pessoas que têm esse desejo em ter serviços focados nela, né? Porque assim, eu tenho vários desejos, eu preciso no meu dia a dia de várias coisas que até então as empresas elas não pensavam em mim enquanto advogado, né? Elas só pensavam em ter lá aquele processo burocrático, onde eu tinha que estar sempre correndo atrás de fazer uma ata notarial, tinha que estar sempre correndo atrás de resolver as coisas do meu cliente e ninguém pensava em mim enquanto advogada. Eu que tinha que estar ali resolvendo os problemas dos outros e ninguém resolvia os meus problemas. E aí vem as empresas e pensam, não, essa pessoa que está aqui estressada, frustrada, resolvendo os problemas dos outros, também precisa ter os seus problemas resolvidos, né? E aí vem as Lawtechs e tenta isso. Eu também gosto muito dessa questão de que a gente não tenta, enquanto legal tech, né? A gente não tenta resolver tudo, porque isso é impossível. E essa foi uma coisa que vários convidados nossos aqui do Legal Talk falaram. O Eric, do Edevo, falando que, olha, não existe bala de prata. A empresa, o escritório de advocacia não pode chegar e falar, eu quero usar inteligência artificial, ou eu quero usar blockchain
como se isso fosse simplesmente resolver todos os problemas do escritório. Não. Olha, eu preciso resolver um problema específico com a minha folha de pagamento ou com a cobrança do meu cliente, né? Então, são pequenos pontos que a gente vai atuando, a gente vai construindo, mas que tornam o trabalho muito mais eficiente. Só que não existe solução mágica para nada, né? Sim, eu costumo ter um fluxograma que eu levo para meus alunos já pós, para eles entenderem, né, o que é blockchain, que eu costumo dizer que blockchain não resolve, por exemplo, queda de cabelo e depressão, né? E aí eu levo esse fluxograma e a primeira coisa que eu mostro para eles é: você precisa de registros imutáveis, né, para eles entenderem de forma ampla, sem falar de LOTEX, para a gente entender de forma ampla. Você precisa de registros imutáveis para a sua solução? Começa daí. Se você não precisar de registros imutáveis para a sua solução, você não precisa de blockchain. Porque todo mundo hoje acha que precisa ou de inteligência artificial ou de blockchain na vida dela, né? Impressionante. Mas às vezes ela precisa só daquele banco de dados, só de um Excel, ela precisa só de um papel, um post-it, anotar aquilo no bloco de notas no celular. Não precisa de nada mais nada do que aquilo. E aí começa você a usar o seu cérebro para entender o que é que você precisa. Então, assim, aí é que você começa a entender que tecnologia, ela tem mais a ver com efetividade, né? Você entender qual o seu problema e qual a tecnologia que é aplicável, do que você achar que tecnologia vai resolver todos os seus problemas, né? É mais efetividade do que utilizar tudo para todas as coisas da sua vida. Mas agora entrando especificamente no blockchain, né? A gente já sabe que o blockchain não consegue resolver tudo, mas ele consegue resolver algumas coisas. Então, na sua experiência, tanto profissional quanto de pessoa que pesquisa esse tema, o que você vê de vantagens para os advogados e como que eles podem usar esse tal desse blockchain? Sim. Então, eu trouxe até eu saí trazendo de fora para dentro, tá? Para a gente ter uma noção de que eu não estou falando só Brasil, estou falando de mundo. Eu trouxe até um caso aqui que eu levo para os meus alunos de pós, para as pessoas que estão assistindo, que elas ainda não têm essa noção de blockchain de forma nivelada, para a gente trazer de fora para dentro. Eu trouxe aqui um caso da China, por exemplo, que você deve saber muito bem, que você trabalha na Original Mai. Então, a China, por exemplo, desde setembro de 2018, que a China aceita prova de blockchain nos seus processos contenciosos, tá? No seu contencioso. Então, eu trouxe aqui, eu escrevi aqui no papel, no rascunho. Então, a China torna blockchain admissível como evidência em seus tribunais. Então, assim, não é uma coisa que a gente, não é uma situação utópica, tá? Então, a gente não está falando de uma utopia que um dia as pessoas vão utilizar a blockchain como prova em processos judiciais. Então, a China, por exemplo, desde setembro de 2018, ela percebeu lá, olha só, se eu tenho algo, né, se eu tenho uma tecnologia que eu registro informações de forma imutável, onde eu tenho algo na internet que pode ser apagado de forma fácil, né? Se eu xingo você na internet, se eu vou agora no seu Instagram e eu escrevo algo, né, se eu te ofendo e eu posso apagar aquilo muito rápido, qual a probabilidade de você ir a um cartório, mostrar aquilo para a gente não está desmerecendo o cartório, mas a gente está falando de burocracias que existem no nosso mundo físico. Qual a probabilidade de você ir a um cartório, sair da sua casa, pegar um trânsito, ir a um cartório, chegar no tabelião, mostrar aquilo para o tabelião e ele, no computador dele, fazer uma ata notarial, escrever que ele está vendo aquilo na internet, isso aqui é uma ata notarial, né? Que ele está vendo aquilo, escrever uma ata notarial. Qual a probabilidade de, nesse meio tempo, eu ir lá e apagar, né? Eu me arrepender daquela ofensa e apagar? Tem uma grande probabilidade. E qual a probabilidade de você dar um print, ainda que você der um print, quando você ajuizar a ação, o juiz considerar que aquela prova não é válida? Existem várias probabilidades. A gente sabe que vários magistrados não consideram a prints como provas suficientes em processo, tá? Prints do WhatsApp, prints de e-mails, prints em redes sociais, vários magistrados não consideram os meros prints como provas suficientes em processos judiciais, tá? Tem que É ter muito fácil de forjar, né? Você não isso, tem garantia nenhuma de que aquilo que está lá é de verdade. vários sites que faz isso. Semana passada eu estive dando aula lá na pós da Unifor e eu coloquei os alunos para debate. Eu vou colocar esse vídeo no meu IGTV e no final dos grupos que era em desfavor de blockchain, para eles provarem que a prova era falha, que não era em blockchain, eles fizeram
uma conversa do WhatsApp forjada, entendeu? Então, eles forjaram a conversa do WhatsApp, pegaram e montaram uma conversa forjada do WhatsApp, mostrando que você pode forjar conversas, né? Fazer como se fosse montando conversas, falhas na internet. Então, o mundo digital é isso, né? Você pode escrever conversas de WhatsApp, você pode modificar sites, você pode modificar e-mails, e o juiz pode considerar que aquela prova não é hábil se não tiver na cabeça dele uma ata notarial. E aí a gente vai para um outro mundo, né? Onde tem uma tecnologia com registros imutáveis. Aí você pode chegar nessa tecnologia e dizer e oferir fé para ela, né? Fé o quê? Tecnológica, né? Não precisa ser fé pública. Aí você confere a ela uma certeza imutável. E aí vem, por exemplo, o TJSP, nessa situação que todo mundo pode pesquisar, agora foi nesse ano, onde a magistrada foi uma ofensa a um político, né? Foi numa situação do Twitter, onde houve uma possível ofensa a ele via Twitter, e foi ajuizada a ação, e a magistrada considerou a prova como válida, tá? Então a gente vai ter que agora desmistificar uma coisa. Apesar do pedido ser indeferido, o pedido de retirada da ofensa ser indeferido, mas ele não foi indeferido porque a prova não foi considerada válida. Foi indeferido porque foi considerada que há liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, tá? E aí não foi porque a prova foi considerada válida. E a magistrada deixou isso bem claro no julgado dela. Então, a prova foi registrada, inclusive, via Original My, e foi pelo esse serviço PAC-Web, né? Que foi uma ofensa, foi utilizado o serviço PAC-Web, e a magistrada considerou a prova como válida. Então, a gente traz lá da ideia da China, né? Então, a gente chega de fora para dentro, nós temos lá desde setembro de 2018, a China já considera prova válida em situações de internet, considerada como válida, em processos judiciais como todo, ou seja, vários magistrados já consideram, eu não tenho mais receio lá na China, né? E quando advogada de ajuizar uma ação utilizando prova válida no meu processo, aí eu chego no Brasil, onde um advogado foi usado, utilizou isso, e a magistrada considerou como válida, né? E aí a gente começa de passo em passo, né? De passinho em passinho, lógico. No Brasil ainda tem um receio de utilizar uma prova como válida, né, de fazer um PAC-Web, utilizar, mas aos poucos a gente vai mudando a cultura. Lembra que quando a gente fala de inovação, a gente fala sempre de uma mudança de cultura, sempre a gente fala de quebrar barreiras. Toda inovação é assim, não importa se é blockchain, se é inteligência artificial, se é IoT, se a gente está falando da carroça para o carro, toda inovação a gente está falando de quebrar barreiras, é expandir aquela consciência, né, quebrar barreiras. E aí a gente está falando de cada pessoa vai fazendo um pouquinho, e daqui a pouco vira natural esse processo. Tá, mas uma pergunta bastante específica para você. Sobre essa questão de mudança de cultura. Inclusive uma pergunta que é especial para o Rafael, que me mandou no LinkedIn. Rafael vai assistir isso aqui depois, vai ficar feliz que eu perguntei para você. Tudo bem, eu tenho lá, postaram uma ofensa contra o meu cliente, eu fiz lá um PAC-Web, eu registrei, eu tenho aquela prova de que realmente foi postado lá, mas e depois disso? Como que eu levo isso para o juiz? Como que eu consigo explicar para um juiz que nem sonha em saber o que é blockchain, que aquela prova é de verdade? Como que eu dou esse passinho a mais para que isso seja realmente aceito? Então, agora eu vou ter que explicar outra coisa antes de a gente chegar em blockchain, tá? Estava até falando isso ontem também lá na pós do SES. Dentro do direito, a gente tem diversas áreas. Então, a gente tem o direito do consumidor dentro do próprio direito digital, tá? Então, a gente tem o direito do consumidor, a gente tem o direito penal, a gente tem, então, o direito do trabalho, cada advogado com o seu direito. Eu não sou do direito penal dentro do direito digital, tá? Mas eu vou tentar dar essa resposta. Igual como eu dou, por exemplo, dentro de uma ação monitória, onde o juiz, o magistrado lá de Recife, dentro da ação monitória, ele considerou que uma prova de criptomoedas não foi válida o suficiente. E aí ele me fala, me prove então, apresente provas de que essa transação é considerada válida. E aí eu tenho tantos dias, 15 dias para apresentar, tá? Então, eu vou considerar a mesma explicação, certo? Nessa pergunta dele. Ele tem que provar aí
que o registro de blockchain ele é imutável. Vai ter que explicar isso para o magistrado. Olha, magistrado, blockchain é uma rede imutável por essas razões. Aqui você tem uma rede onde todos os registros são feitos de blocos sequenciados, onde você tem um hash, e esse hash vai registrando os registros de todos os hashes anteriores, e aqui você tem toda a história dessas transações, e aqui você, computacionalmente, é impossível de se fraudar, porque se quiser fraudar, você tem que apagar essa informação de todos os milhares de computadores que estão na rede. Aí ele vai ter que provar contando a história da própria tecnologia, tá? Assim, ele vai ter que contar a história da própria tecnologia, mas ele vai ter que, como eu falei com um cliente meu, nessa história da ação monitória, não é brincadeira, eu estou tendo que desenhar mesmo a tecnologia blockchain. Eu estou tendo que desenhar para o magistrado como que funciona a rede blockchain, tá? Então, eu estou tendo que desenhar. Olha, magistrado, no meu e-mail eu tenho um hash lá, eu tenho um histórico da transação. Isso significa que nesse hash houve a transferência de uma carteira X para uma carteira X, com tantas confirmações. Então, eu estou tendo que realmente desenhar, não é brincadeira, então é desenhar mesmo. E é assim que a gente prova como que funciona a tecnologia. É desenhando para ele entender, tá? É quase que uma função educacional. A gente já teve alguns outros convidados aqui da área do direito digital, que advogados, né? Realmente falando que eles fazem muito essa função de educar os juízes, porque o juiz não, geralmente mais velho, tal, realmente não conhece, não entende como funciona. Isso muitas vezes acaba sendo uma barreira. A gente recebe vários comentários de advogados dizendo que, olha, eu acho que o PAC Web é excelente, eu acredito muito no produto, mas eu não sei se eu usar, como que eu vou chegar e eu vou explicar isso para o juiz. A gente tenta fazer com o modelo do documento, com a estrutura, o mais simples e o mais compreensível possível, só que ainda existe muito essa questão cultural, né? É uma tecnologia muito nova. Então a Sim, gente tem literalmente que desenhar às vezes, né? sim. Eu costumo dizer que as pessoas elas pensam muito na mesma caixa, né? E aí vem a questão assim, você já por exemplo, quem trabalha, quem vê registros lá registros de imóveis, né? Então, o que ele vê? Ele já vê a questão dos próprios hashes, né? Lá nos registros dos imóveis. Aqueles hashes já existem lá soltos, só que se você agrega uma tecnologia que vai tornar aqueles hashes imutáveis, ele vai só colocar um valor agregado de imutabilidade. E isso para qualquer coisa. Se eu tenho assinatura de contratos e eu agrego a tecnologia blockchain, eu vou agregar o valor da imutabilidade para aquelas minhas assinaturas. Do mesmo jeito, para essa informação dessa minha ofensa. Se eu faço isso, dou um print e o juiz vai poder não aceitar, porque vários advogados ajuizam a ação só com print. Então, por que ele vai ajuizar a ação só com print, se ele pode fazer o PAC Web e agregar o valor da imutabilidade? Então, pensa qual é a dificuldade dele fazer o PAC Web, entendeu? Se ele vai ajuizar a ação só com print. A gente não está falando que ele vai ajuizar a ação com ata notarial. A gente está falando que ele vai ajuizar a ação só com print. Eu conheço vários advogados que ajuizam a ação só com print, arriscando o magistrado dizer que não aceita como prova válida. Então, por que ele não agregar o valor da imutabilidade àqueles prints? Tá? No ramo de direito digital, como a gente constrói isso no dia a dia, né, é algo muito novo. É interessante quando eu chego nos cantos que a pessoa fala, você atua em quê? Né? Especialmente aqui em Natal, você atua em quê? Eu falo direito digital. A pessoa, o quê? Existe isso? As pessoas nem sabem, eu acho interessante. Eu vou começar a gravar as pessoas falando isso. E por que existe isso? Para depois fazer uma vinheta, o que existe isso. Mas é interessante isso. Mas a gente atua muito na área educacional. Porque, por exemplo, quando o juiz me abre prazo
numa ação monitória, para eu explicar para ele por que aquele e-mail é válido numa transação de criptomoedas, eu tenho que explicar para ele o quê? Que aquela transação de criptomoedas é válida porque dentro daquele e-mail existe um hash, o que aquele hash significa dentro da blockchain, o que é a tecnologia blockchain, por exemplo. Lá naquele caso do PacWeb, por exemplo, o que ele vai ter que explicar? Ele vai ter que explicar a própria tecnologia blockchain. O que a tecnologia blockchain por que ela é segura, né? Que todos os registros estão feitos de forma imutável, o motivo disso, de estarem sequenciadas em blocos, onde vem trazendo todo o histórico de hashes há uma década, né? Há mais de uma década, porque é 3 de janeiro de 2009, no caso da blockchain, o primeiro design de blockchain, que é o do Bitcoin, né? Se for utilizado a blockchain do Bitcoin, né? Se for do Ethereum, coloca lá também, dependendo da blockchain que se utiliza. A gente tem isso, a prova disso, por exemplo, que eu costumo dizer em sala de aula, é a própria utilização lá do crowdfunding eleitoral em 2018, né? Quando o TSE autorizou o crowdfunding eleitoral, para quem não sabe o que é crowdfunding puro, são aquelas plataformas de vaquinha, né? Vou viajar, não tenho dinheiro, faço o crowdfunding. A Ana Vitória, por exemplo, as duas, né? A Ana e a Vitória, elas gravaram o primeiro CD delas via crowdfunding, que foi pedindo dinheiro para gravar o CD. E aí, em 2018, o TSE autorizou as plataformas de crowdfunding eleitoral, que eram as plataformas eletrônicas onde os pré-candidatos poderiam captar recursos, né, doações, via plataformas eletrônicas, destinadas apenas para isso. E essas plataformas poderiam se cadastrar no TSE para pedir autorização. E entre as plataformas autorizadas estava a Voto Legal, que usa a tecnologia blockchain do Decred, tá? Que o Decred também é utilizado pela Original Mine, né? É uma das blockchains utilizadas pela Original Mine, que as pessoas não sabem que existe mais de 1000 blockchains aí, né? E entre elas o Decred. E aí a Voto Legal usa o Decred. Então, qual a diferença da Voto Legal para as outras? Nenhum. Ela faz os candidatos que faziam, a Marina Silva fez por ele. A Marina Silva arrecadou da mesma forma que os outros candidatos. Só que a partir do momento que a Marina Silva arrecada pela Voto Legal, ela está tendo um nível reputacional maior, porque a prestação de contas dela está sendo melhor, porque todos os registros de recebimentos daquele dinheiro que foi doado a ela é imutável. Então, ela não vai precisar provar algo a mais, entendeu? Não há uma alteração daquele registro, daquela doação. Aí é onde está a diferença, né? Aí é o valor agregado que eu falo, porque você tem um nível reputacional maior, uma prestação de contas melhor, né? E aí a pessoa que vai mostrar isso para o magistrado, numa questão lá, por exemplo, do PacWeb, ela pode dar esse exemplo. Quem disse que não pode, né? Ela pode dar, olha aqui, inclusive, a tecnologia blockchain, ela é usada lá na Voto Legal, lá no crowdfunding eleitoral, né? Então, ela pode usar esse exemplo para mostrar, por analogia, que é usado em outras questões lá, inclusive na questão eleitoral, no crowdfunding eleitoral. Assim, esse é um dos desafios de tecnologias que ainda estão se desenvolvendo, né? A gente sempre tenta colocar um equilíbrio. A parte educacional, ela é muito boa, a gente realmente quer explicar as coisas para as pessoas, mas ao mesmo tempo, a gente costuma falar, eu pelo menos costumo falar, que a tecnologia boa, ela é que nem um design bom. Você não vê que ela está lá. Então, o interessante é que quando essa tecnologia estiver mais estabelecida, as pessoas elas não usem blockchain simplesmente porque é blockchain, ou inteligência artificial só porque é inteligência artificial. Na verdade, você não precisa nem saber que aquilo que está lá por trás é blockchain. Então, por exemplo, eu vou fazer uma doação. Eu, enquanto usuário final, para mim, o processo ele não pode ser muito mais complicado. O ideal é que ele seja assim, gente, eu não sabia que esse negócio funcionava em blockchain, mas é igualzinho o outro. Ele te dá mais segurança, ele tem uma camada adicional de proteção que a mutabilidade dá, só que ele também não pode ser complicado para você, né? Uma das ideias do PacWeb é justamente essa. Porque, como você mesmo falou, o print não é seguro o suficiente, é muito fácil de forjar. A ata notarial, ela é cara. Muitas vezes o tempo que você dá para ir no cartório, a pessoa já pagou, né? Então, assim, a ideia do PacWeb
é que, olha, isso aqui é simplesmente um botãozinho que está lá no meu navegador, que eu vou apertar, ele vai fazer a captura e pronto. Eu tenho um documento lá que consegue comprovar que aquele post estava lá e não vai ser alterado. Então, não importa se a pessoa apagar, não importa se isso é, sei lá, sábado, 11 horas da noite, está disponível o tempo todo, é muito barato, é muito prático. E não importa tanto assim que seja blockchain, tem que resolver o problema. Se a blockchain não resolve o problema, também não adianta, né? Sim, perfeito. E lembrando que a gente está no contexto onde as pessoas elas estão passando por situações onde elas se sentem moralmente atingidas, né, o tempo todo no meio digital, né? A gente está passando por contextos onde as pessoas elas se sentem agredidas, né? E elas precisam se proteger de alguma forma. Eu costumo dizer para os meus alunos que as empresas elas vão além hoje em dia da busca do lucro. A gente está falando mais de lucro aqui. A gente está falando em atender o consumidor nessa ânsia dele de se proteger nesse equilíbrio, né, mental. E aí, quando você tem um serviço que você está às 11 horas da noite num sábado e você vê alguém lhe ofendendo, né? Você se sente ofendido, não importa como, né? E por quê, no seu Instagram ou no seu Twitter, né? Ou de alguma outra forma, e você consegue, de algum jeito, registrar aquilo, né? E conseguir ir atrás de algum direito seu, de tentar uma indenização, que a gente não está falando de lucro, mas está falando de alguma forma de você não ter a repetição daquela ofensa. A gente está falando de equilíbrio, né? De um futuro equilíbrio, onde as pessoas não repitam esse caos digital que a gente vive. Então, eu costumo dizer que as empresas não buscam mais lucro, a gente está falando de lucro, a gente está falando em buscar proteger as pessoas nessa essência que se busca na internet, porque a gente está beirando o caos digital, onde agora está se dando um passo atrás e se busca o equilíbrio, né? Onde as pessoas consigam ter uma educação aí no meio digital. E aí, quando você tem um serviço desse, aí você começa a engatinhar, né, nessa busca, porque se eu tiver que esperar de 11 da noite para poder, na segunda-feira, fazer um ato notarial, o meu cliente ele pode cometer um suicídio. E aí eu volto lá para o caos digital que eu falei, né? E isso não é uma coisa exagerada, né? É uma coisa que acontece. Todo dia a gente vê no noticiário uma pessoa que cometeu suicídio porque ela recebeu uma ofensa na internet. É assim, vou falar o que eu sempre falo, toda live, todo mundo tá cansado, já vi, para de falar disso, mas acesso à justiça, né? Eu sempre vejo e eu sempre falo do PAC Web como um instrumento de acesso à justiça. Agora eu não estou com os dados aqui, mas a gente estava fazendo um compilado do crescimento dos crimes virtuais no Brasil. As taxas são estarrecedoras, são tipo 1.000 e tantos%. Isso vários tipos de crime, né? Calúnia, difamação, bullying, pornografia de vingança, que são coisas muito sérias. Às vezes eu acho que as pessoas não têm a real dimensão do dano que isso pode causar para alguém. Isso sim, isso o conteúdo sendo verdadeiro ou não. A pessoa pode ter falado verdade ou mentira, mas você pode facilmente, por uma coisa que alguém postou na internet, você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua família, você pode ser levado a um desespero tão grande que você não sente mais nem vontade de viver. Sabe, casos de pornografia de vingança, por exemplo. Gente, isso é seríssimo, isso acaba com a reputação, acaba com a vida da pessoa. Então, assim, eu fico muito feliz de trabalhar num projeto que consegue fazer pelo menos um pouquinho, sabe? A gente não vai ser a grande solução do problema, porque o problema é muito mais complexo do que isso. Só que eu acho que simplesmente de oferecer uma ferramenta que fala, olha, com isso aqui, você tem a chance, uma facilidade muito maior de registrar que isso aconteceu. Eventualmente, se você tiver que fazer um boletim de ocorrência, se tiver que processar alguém. Porque eu sinto que se as pessoas começarem a agir mais, a incidência não vai ser mais tão alta. Porque isso acontece muito, as pessoas postam esse tipo de coisa porque elas acham que
não vai acontecer nada. Eu vou postar aqui, várias pessoas vão ver, vão compartilhar, mas depois eu apago, falo que não fui eu, não tem como provar. Sabe, eu acho que isso contribui muito para o crescimento de crime virtual. Então, o POC Sim. Web com certeza ajuda. Sempre, eu gosto sempre de dizer, Jay, sempre que a gente fala de blockchain, a gente está falando de uma maior responsabilização. A gente está falando de responsabilização entre as pessoas, não importa se é na cadeia, da cadeia da moda, né, que teve o caso lá, na indústria têxtil, não importa se é na cadeia entre as pessoas, para você evitar que haja menos ofensas, né, que as pessoas vão se responsabilizar. Opa, ela pode fazer o PAC Web lá e registrar isso de forma imutável, né? Então, sempre a gente está falando de blockchain, a gente está falando de maior responsabilização na questão da licitação, onde você, se aplicar blockchain, você pode ter registros imutáveis, né, no processo aí, não importa onde vai ser aplicado, no processo de licitação, né, no procedimento. Então, sempre a gente está falando de blockchain, a gente está falando em maior responsabilização. Em qual parte do procedimento, eu não sei, né? Vai ser onde vai ser aplicado. Sempre que se fala em blockchain, é responsabilização. É identificar que aquela coisa é ela mesma, né? Aí é onde você aplica no procedimento. Mas é maior responsabilização daquilo que você aplica essa tecnologia, né? Aí é que eu falo que é a beleza de blockchain. Ela não resolve tudo, mas onde você resolve ela, você consegue ter uma responsabilização das pessoas e um maior nível de conscientização, né? Que você consegue que as pessoas entendam que aquele ato que ela vai fazer vai ficar de forma imutável. E num caso, né, numa situação de investigação, se pode chegar nela. E aí, se chegando nela, ela vai ser responsabilizada, né? Ela pode ser responsabilizada. Assim, um caso que eu gosto muito, que eu sempre cito aqui, é um caso de um campo de refugiados na Jordânia, que a ONU começou a usar a blockchain para fazer a distribuição de ajuda humanitária. Porque qual que é a ideia, né? Você tem lá, num nível muito alto, os países, as pessoas que fazem doação, e você precisa fazer isso e passando de agência em agência em agência, até chegar lá no refugiado que está no campo. Nisso, você perde tanto para a corrupção, porque o dinheiro simplesmente some, você não tem como ter certeza de que aquilo, por onde aquilo passou e onde que ele foi sumindo. Nesse caso, não. Eles conseguiram pegar as doações e conseguiram enviar diretamente. O diretor do programa falou que eles tiveram economia de 98%, só de custo administrativo e de dinheiro que eles não perderam para corrupção. Então, assim, por mais que blockchain, eu acho que principalmente as criptomoedas, elas não tenham a melhor das reputações, infelizmente, a gente precisa trabalhar, continuar trabalhando nesse aspecto educativo de que existe sim muita coisa muito boa que dá para fazer, sabe? Se a gente precisa registrar uma coisa com imutabilidade, com segurança, o blockchain é uma alternativa excelente para isso. Inclusive no processo judicial, né? A gente já tem precedente no Brasil. Isso já foi utilizado, como você bem falou no início, não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa que está disponível para todo mundo. Inclusive, todo mundo que estiver assistindo a live depois, a gente vai mandar um e-mail com um voucherzinho do PAC Web para vocês testarem. Ah, vamos ver como que funciona? Ah, então é assim. É assim que eu pego o relatório, é assim que eu pego a prova. Vou usar então, sabe? Eu acho que é assim que a gente começa o processo de educar, de conscientizar, de mudar a cabeça das pessoas e mostrar que, olha, funciona e é bom. Sim, perfeito. Não há dificuldade, né? Há vontade, eu costumo dizer, não há dificuldade, há vontade, né? Vontade de você utilizar. Começa utilizando. E aí, quando você utiliza, aí você vai ver como que é. Depois que você começar a utilizar, der o primeiro passo, aí eu costumo dizer, depois que você conhece blockchain, você não consegue mais dormir. Aí você não dorme mais e começa a viver esse mundo que é o mundo de blockchain. Eu gosto de blockchain e IoT, né? Porque blockchain e IoT para mim dá uma sofisticação em todos os universos. Aí você vive quase no mundo paralelo. O pior é que eu sou dessas também. Eu comecei a estudar blockchain há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Aí fiz um mestrado em cima disso.
comecei a trabalhar para o Original My, agora o projeto de doutorado é sobre blockchain também, quero dar aula sobre blockchain, então, né, é realmente um tema que é muito cativante, né? A gente entra e não consegue sair, o buraco negro do blockchain. Sim. Daqui a pouco a gente vai ver lá em Marte, né? Povoando com alguma coisa com blockchain. Sim, Quem sabe? São sim, muitas ideias de futuro que quem sabe um dia. sim. Poxa, Amanda, mas então, obrigada demais por ter topado Nossa. participar. Pessoal, a gente vai mandar o link para vocês verem a revista da Amanda. Recomendo fortemente blockchain e criptomoedas para advogados, né? Então, aos advogados Obrigada. de plantão, assistam e considerações finais. Queria agradecer demais, de novo, assim, sabe? Sempre que as pessoas me dão a oportunidade, eu fico muito grata, de verdade, assim, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a Mariana, ao Edilson. Faz tempo que eu não vou para ir para São Paulo, acho que é a última vez que eu fui em fevereiro, mas eu adoro. Não, você não está em São Paulo, eu sei, mas você Um não está em São pouquinho Paulo. longe. É, um pouquinho longe, mas eu sei que o outro pessoal tá, né? Mas para mim é um prazer participar sempre. Eu tenho assistido as lives e é muito legal. Sempre que tem vocês entram ao vivo lá no Instagram, eu assisto. Geralmente é o Edilson, né? Que ele entra filmando aí, etc. Eu sempre gosto de ver. Acho que as pessoas deveriam assistir, porque esse ambiente que vocês vivem aí, o Edilson, quando ele está lá nos hackathons, etc. Eu acho que as pessoas têm que assistir quando tem live, porque no Instagram, quando a Edilson mostra alguma coisa, porque é interessante. Então, eu costumo dizer que as pessoas que querem viver esse ambiente digital, eles têm que participar, têm que assistir, têm que ver o que está acontecendo. Não adianta você só viver no seu mundo aqui e só ler as coisas na internet. Você tem que estar vendo o que está acontecendo, né? E aí, muito obrigado, tá, pela oportunidade. E as pessoas que tiverem dúvida, podem mandar e etc. E usem o PacWeb, veja como que funciona. E se tiver dúvida, usa de novo. E aí a gente vai criando essa cultura de blockchain. E daqui a pouco todo mundo vira um zumbi e ninguém consegue mais dormir mesmo. É. Se tiver dúvida, manda pra gente. A gente vai enviar os vouchers depois da live, então, no máximo até segunda-feira. Vai mandar o link também da Amanda. Como eu disse no início, esses vão ser os últimos episódios, né, dessa primeira temporada, mas em setembro tem coisa muito legal chegando. Então, fiquem ligados, porque vai valer bastante a pena. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem assistido e até mais e até a próxima. Tchau, tchau.